Voltamos, bebê! Voltamos aí, parte 2. Agora a gente vai estudar transformações gasosas. Lembra que eu falei que quando eu tenho lá as minhas partículas de gás em um recipiente, eu posso manipular, certo? O estado do meu gás, por exemplo. Meu gás está no estado 1, certo? Nesse estado 1 ele tem uma pressão inicial, um volume inicial, uma temperatura inicial. Certo? Eu posso manipular, posso fornecer calor, tirar calor, certo? Eu posso comprimir, posso expandir, certo? O meu êmbolo móvel, certo? E elevar esse gás a uma pressão final, um volume final e manter a temperatura constante, certo? Aí, eu sei que quando os estudiosos, né, quando os caras estudaram, eles falaram o seguinte, cara, eu posso mudar, eu posso manipular, certo? Sair de um volume inicial para o volume final, sair de uma pressão inicial a uma pressão final, certo? E esse produto, pressão e volume, vai se manter constante, certo? Foi o que o Boyle fez e ele estipulou a lei de Boyle, certo? O que é a lei de Boyle? A lei de Boyle é a transformação gasosa a temperatura constante, ou seja, a temperatura não muda, ela se mantém constante, certo? E essa transformação é chamada de transformação isotérmica. A transformação isotérmica é uma transformação a temperatura constante, certo? E a transformação isotérmica diz o seguinte, que se eu tenho uma transformação a temperatura constante e eu saio de um estado inicial, onde a minha pressão inicial e o meu volume inicial, e saio para o estado final, onde eu tenho a pressão final e o volume final, certo? Esse produto se mantém o quê? Constante, não muda. Então, P0, V0 vai ser igual a PF vezes PF, ou seja, pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final, certo? Isso vem lá do que? Do Pivet-Povotov. A gente sabe que P0, isso é verdade sempre. T0 é igual a PF vezes VF sobre TF, certo? Se a temperatura é constante, é porque T0 é igual a TF. Então eu corto, fica o quê? Que P0 V0 é igual a PF vezes VF. Então isso é sempre verdade para qualquer transformação gasosa. Se a temperatura não muda, é porque P0 V0 é igual a PF VF. Então eu sei que o quê? Muito importante aí no seu coraçãozinho, coloque isso, que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume, certo? O que significa inversamente proporcional? É que se um aumenta, o outro diminui, perfeito? Então, se a pressão dobra, o volume vai cair pela metade. É o que a gente observa aqui no gráfico. Se o meu volume era no estado inicial V, a minha pressão era 2P. Show? Depois, a minha pressão, o que aconteceu com ela? Ela caiu pela metade. Se a pressão cai pela metade, é porque o volume dobra, certo? Então, o meu volume dobrou, foi para 2V, certo? E essa curva aqui, certo? É uma hipérbole. Beleza? Que é a curva do gráfico P por V. Tranquilo? Que é a chamada curva isoterma. A isoterma aí, tranquilo? Que é a transformação a temperatura constante. Beleza? Aí tem a segunda lei, que é a lei de Charles e Gay-Lussac, certo? Que é a transformação sob pressão constante, certo? Nessa transformação aqui, a pressão ela não vai variar, ela não muda, certo? A pressão inicial é igual à pressão final, certo? Então, se a pressão inicial é igual à pressão final, quem vai cortar aqui, o T0 vai mudar, a temperatura vai mudar. Quem vai cortar agora vai ser a pressão. Então, vai ficar V0 sobre T0 é igual a VF sobre TF, certo? Então, volume inicial sobre temperatura inicial é igual a volume final sobre temperatura final, certo? E essa transformação é chamada de transformação isobárica, certo? Transformação isobárica, transformação sob pressão constante. Então, eu sei que o volume é diretamente proporcional à temperatura,
temperatura. Perfeito? Então, se eu sei que se o volume aumentar, a temperatura também vai aumentar.